Meus amores, só para situar vocês, nós ainda estamos falando de calorimetria, estudo do calor. O que nós fizemos na nossa última aula de junho foi aprender a definir o que é calor e aprender a calcular calor. Na semana passada, inclusive, fizemos vários exercícios sobre isso. Agora, nós vamos focar a nossa análise em como o calor passa de um sistema para outro, ou seja, nós vamos falar agora da transmissão do calor, tá? E para falar de transmissão de calor, nós definimos logo de cara uma grandeza chamada fluxo de calor. Só que assim, galera, fluxo de calor, eu vou te dar logo o spoiler, é uma grandeza que nós já estudamos exaustivamente. Fluxo de calor, por definição, é o calor, seja ele sensível ou latente, que passa para um sistema em um determinado intervalo de tempo ΔT. Aí, meus amores, eu gostaria que vocês prestassem atenção no seguinte. Esta grandeza, como foi dito anteriormente, já foi estudada várias vezes com vocês. Você vai procurar nos seus textos, você vai reassistir todas as aulas e você vai falar que eu sou um mentiroso, que em momento nenhum eu escrevi fluxo de calor. Bom, verdade, eu nunca escrevi fluxo de calor. Só que fluxo de calor é calor pelo tempo. Calor é energia. E eu já falei para vocês 572 vezes, 573 agora, que a grandeza mais importante para a tua prova de vestibular é potência, que é a energia sobre o tempo. Ou seja, fluxo de calor nada mais é do que um jeito fancy, um jeito chique da gente definir potência. Potência, como vocês já sabem, é energia pelo tempo. E você sabe também que quando a gente pega a definição de potência e mistura com algumas áreas da física, nascem outras fórmulas, são fórmulas prontas, como π, pri, por aí vai. Aqui não vai ser diferente. Nós vamos ter uma equação nova, eu vou desenhá-la e a gente vai debater essa equação, que é uma das equações mais importantes aí a nível de Enem, tá, galera? Já caiu pra caramba essa equação. Tentar fazer o desenho aqui o mais bonito possível, vocês sabem que não é muito meu forte. Ó, tá vendo? Já errei. Poxa, tá aí um superpoder que eu queria ter, galera, saber desenhar. Aqui no tablet fica até mais fácil, né? Que tem ferramenta para tudo, irmão. Cara, não consegui desenhar aqui, aí realmente sou obrigado a. Não gosto de criticar, mas vou ter que estar criticando. Bom, bora lá, meus amores, olhem só. Eu tenho uma parede aqui. Como vocês podem ver, esta parede que eu desenhei, ela está separando dois meios. Ela está separando aqui o meio 1 do meio 2. Eu estou afirmando a vocês que haverá um fluxo de calor do meio 1 para o meio 2, tal qual o tio está desenhando aqui. Se está tendo fluxo de calor, você já sabe que a temperatura ela é maior em 1 do que em 2. Pronto, bem bonitinho. Quando eu defini calor com vocês, lá em junho, eu comentei que nós não sentimos calor. Apesar de ser uma expressão comumente utilizada no cotidiano, nós não sentimos calor. Tá? Calor é energia térmica em trânsito, a gente não consegue sentir esse calor. O que a gente consegue sentir é o fluxo de calor. Quando nós estamos ganhando o calor do ambiente, nós sentimos que está quente. Quando nós estamos perdendo calor para o ambiente, nós sentimos que está frio. Então, por exemplo, se eu pego a minha mão e eu coloco a minha mão em cima de uma frigideira, eu sinto que essa frigideira está quente porque o calor vai passar da frigideira para a minha mão. Se eu seguro uma pedra de gelo, eu sinto que essa pedra de gelo está fria porque o calor vai passar da minha mão para a pedra de gelo. Então, o que nós, seres humanos, conseguimos sentir é o fluxo de calor, tá bom? Agora, eu gostaria muito fortemente da participação de vocês. Imagina que eu estou num ambiente que eu estou sentindo frio. Lembrando que frio, quando eu falo sentir frio, frio não é uma grandeza física.
Eu estou utilizando aqui um termo cotidiano, tá? Mas eu estou lá sentindo frio, sentindo que está gelado o ambiente. Eu tendo a ficar todo relaxado, com os braços abertos, confortavelmente, ou eu tendo a ficar todo encolhidinho? Bora lá, me ajudem aqui no chat. Todo relaxadão, todo abertão ou comprimidinho, contraídozinho? Contraído, muito bem. Sabe por quê, Zilzi? Porque o fluxo de calor ele é diretamente proporcional à superfície de contato. Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será o fluxo de calor. No caso aqui, a superfície de contato, eu estou representando pela letra S. Tá bom? Então, fluxo de calor e superfície são grandezas diretamente proporcionais. Se você está nesse ambiente, sentindo frio, sentindo que está frio, você tende a usar roupas mais largas ou mais finas? Largas. Largas não, perdão, eu usei o termo errado. Mais grossas ou mais finas? Agora ficou Grossas. melhor. Grossas, muito bem. Por quê? Porque a espessura da camada, a grossura da camada, ela é inversamente proporcional ao fluxo de calor. Então, quanto mais grossa é a camada, menos fluxo de calor eu vou ter. Detalhe, é por isso também, quando a gente fala de ambientes muito, muito quentes, como alguns desertos, as pessoas que moram nesses desertos usam roupas muito, muito grossas. Aí a gente fica pensando, poxa, aqui em Belém, se eu usar uma roupa grossa, eu vou suar o dobro. É porque, apesar de nós morarmos numa cidade quente, aqui não é quente ao extremo. A nossa temperatura, ela ainda é maior que a do ambiente. Então, se eu usar uma roupa grossa, eu vou reter esse calor e vai ficar mais quente do que o ambiente. Isso me incomoda. Só que se eu pegar uma temperatura desértica, 40, 50 graus Celsius, eu reter o calor e ficar uma temperatura de 38, 36 graus Celsius, é muito melhor do que eu ficar sujeito aos 50 graus do deserto. Então, quando nós estamos em ambientes de temperaturas extremas, seja extremamente frio ou extremamente quente, é vantajoso usar roupas mais grossas. Vocês entenderam isso, senhor? Já foi questão de prova, tá? Tem muito tempo que essa questão envolvendo o deserto não cai. Pode repetir, por favor? Posso sim, Não. Chuchu. Vamos lá. Quando eu pego um ambiente frio, é de nosso conhecimento que uma roupa grossa ajuda, né? Essa roupa grossa impede o fluxo de calor de mim para o ambiente. Se eu estou perdendo menos calor, eu sinto menos frio, ok? Numa situação desértica, pegar para o deserto do Saara, nós temos temperaturas extremas de 50, 45 graus Celsius. Então, usar uma roupa grossa também é bom. Só que nesse caso, eu estou impedindo o fluxo de calor do ambiente para mim. Ah, Mardoc, mas essa roupa grossa ela vai reter o teu calor. Lá dentro vai ficar quente. Quente ou frio depende do referencial. Melhor eu reter o meu calor e ficar ali a 30 graus Celsius, 38 graus Celsius, do que ficar sujeito à temperatura de 50, 60 graus Celsius do deserto do Saara. Então, usar uma roupa grossa impede o fluxo de calor, tanto de você para o ambiente, quanto do ambiente para você. Show de bola? Beleza. E aí, o último fator que entra aqui, que é a diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura entre esses caras, maior vai ser o fluxo de calor. Agora, por favor, vocês têm a obrigação de me responder. Como eu vou transformar proporção em equação? Porque o que eu tenho aqui é uma proporção, e eu não Tornar quero uma uma proporção, eu quero uma constante. equação. Isso. Una constante cita. Então, o meu fluxo de calor vai ser constante vezes superfície, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura.
Eu costumo chamar essa equação carinhosamente de equação do cacetão sobre a espessura. Tem que saber essa equação, tá, galera? Essa equação ela é chamada de lei de Fourier. Ela já caiu mais de uma vez, tanto para calcular quanto questão teórica, tá bom? Agora vamos falar rapidamente sobre esse cara bem aqui. Esse K, a constante da nossa equação, é uma constante que todos vocês conhecem, mas acho que é a primeira vez que vocês veem ela em equação. Essa constante ela é chamada de condutividade térmica, tá? Pode ser chamada de condutividade ou condutibilidade, tanto foda-se. Condutividade térmica, como vocês sabem, varia de material para material e mostra com que rapidez esse material ele vai trocar calor. Gente, olha só. Hoje de manhã, antes de eu sair de casa, umas 8 da manhã, eu deixei na geladeira uma latinha de cerveja e uma long neck, que eu vou tomar assistindo a Copa do Brasil depois dessa aula, tá? Deixei elas às 8 da manhã. Quando eu abrir a geladeira e eu pegar a lata e a long neck, qual vai estar mais gelada? A lata ou a long neck? As duas vão estar na mesma temperatura, eu acho. Tu Só que a deste show agora. sensação, só que a sensação é maior na de alumínio. Exatamente. Exatamente. Elas vão estar na mesma temperatura, porque se eu deixei elas lá desde 8 da manhã, gente, eu estou falando de 12 horas, ou mais de 12 horas, 13 horas na geladeira. É tempo suficiente para que esses caras entrem em equilíbrio térmico. Eles vão estar na mesma temperatura. Agora, quando eu pego nas duas, qual parece estar mais gelada? A lata ou a garrafa? A lata parece estar mais gelada. Por quê? Porque os metais, em geral, têm uma condutividade térmica maior. Então, na hora que eu toco nas duas, o alumínio rouba calor mais rápido da minha mão do que o vidro, me trazendo a sensação de que ela está mais gelada. Mas é somente uma sensação associada à condutividade térmica. Tudo bem, meus amores? Sim ou não? Hum, excelente pergunta, Bandeira. O alumínio. Imagina que eu tenho uma pedra de gelo e eu posso colocar essa pedra de gelo em cima de uma tábua, uma panela de alumínio e de um recipiente de plástico, um recipiente de vidro. Em qual delas o gelo vai derreter mais rápido? Na de alumínio. Porque o alumínio tem uma condutividade térmica maior, então ele acelera o processo de troca de calor. Tudo bem? Veja bem, o alumínio e o plástico, eu vou considerar que eles estão em equilíbrio térmico com o ambiente, tá bom? Mesmo assim, o alumínio irá derreter o gelo mais rápido do que o plástico, do que o vidro. Perfeito. Bom, vamos falar agora, meus amores, sobre os processos de transmissão do calor, tá? E aí, o primeiro processo que a gente vai ver aqui é o processo de condução. Vamos lá. O processo de condução, ele se dá, meus amores, literalmente, quando uma molécula mais agitada bate numa molécula menos agitada. Você sabe que grau de agitação das moléculas é temperatura. Então, se eu estou pegando uma molécula menos agitada e deixando ela mais agitada, eu estou aumentando a temperatura. Só que nesse caso, você tem um processo de transferência de energia. Esse processo de transferência de energia acontece de molécula por molécula.
É quase que um efeito dominó. A molécula mais agitada bate na menos agitada, que ganha energia. Essa molécula que ganhou energia bate em outra molécula, que bate na outra, que bate na outra. E aí vai. Um efeito dominó. A condução, ela é um processo característico dos sólidos. Por quê? Nos sólidos, essas moléculas elas estão mais próximas. Então, o processo de troca de calor por condução ele é mais efetivo. Só que ele não é exclusivo de sólidos. Se eu meter a minha mão na água fervendo, eu vou queimar a minha mão imediatamente. E o processo vai ser condução. Por quê? Porque vai haver contato entre os sistemas. Tá? Havendo contato entre os sistemas, eu posso dizer que eu tenho troca de calor por condução. E, por último, esse processo que eu te descrevi é um processo de transferência de energia. As moléculas elas se batem. Mas você pode perceber que as moléculas elas não vão deslocar de um ponto para outro. Então, aqui você tem somente transporte de energia. Não há transporte de matéria. Somente transporte de energia. Há alguma dúvida sobre o processo de condução, gente? Sim ou não? Energia, Chuchu, é justamente o calor que a gente está falando. Lembra que calor é energia térmica em trânsito. Então, esse trânsito de energia térmica, esse fluxo de calor vai acontecer de molécula por molécula. Mas a molécula em si, ela não se desloca. Ela só passa a energia de agitação dela para a próxima. Tudo bem? Então, você tem só transporte de energia. Diferentemente, por exemplo, do próximo processo que a gente vai ver aqui, que é a convecção. Na convecção, você tem o transporte de energia, mas você tem também o transporte de matéria. Antes de eu explicar para vocês o que é convecção, eu quero que você já anote aí para mim. A convecção, ela só ocorre em fluidos. E aí eu quero que você lembre, por favor, que fluidos são líquidos e gases, tá bom? Esse processo aqui é um dos primeiros processos que vocês estudam em física lá no 9º ano. Você aprende, famosíssimo, que o quente sobe e o frio desce, né? Não há nenhum crime nisso que foi falado. Entretanto, a gente precisa melhorar essa definição. Essa definição de 9º ano, para a gente, já não serve mais, tá bom? Porque não é, de fato, o quente que sobe e o frio que desce. Deixa eu te explicar com calma. Aqui eu peguei uma panela com água e botei essa panela para ferver, como vocês podem ver. É de conhecimento geral que a água que está embaixo ela vai aquecer mais rápido do que a água que está na parte de cima da panela, que ela está mais próxima do fogo. Só que o que acontece? Quando um corpo esquenta, via de regra, ele dilata. Então, quando ele dilata, o seu volume aumenta e a sua densidade diminui. E aí, o que acontece? Você sabe que se eu pegar um balão de hélio, bem aqui, de gás hélio, e soltar, esse balão ele sobe até o teto do meu escritório, porque o hélio ele é menos denso que o ar atmosférico. Aqui, esse ar, essa água, perdão, que dilatou, ela ficou menos densa. Então, essa água ela vai subir, porque ela está menos densa. Não é porque ela está quente. Tudo bem que, nesse caso, uma coisa depende da outra, mas eu preciso que você entenda que o que faz essa água subir não é o fato dela estar quente, é o fato dela estar menos densa. E aí,
a água mais densa desce. Então, você vê nesse caso que nós temos o movimento de energia e o movimento de matéria. Eu tenho o fluido menos denso subindo e o fluido mais denso descendo. Por que eu faço questão de destacar que não é o quente e o frio, e sim o mais denso e o menos denso? Porque nós vimos aqui em termofísica uma situação em que o quente é mais denso do que o frio, que é a dilatação anômala da água. Então, imagina se na questão ele resolve fazer uma pegadinha com a dilatação anômala da água e convecção. Muito aluno ia cair. Muito aluno ia dizer que a água a 4 graus Celsius sobe e a 0 graus Celsius desce. Quando, na verdade, nesse intervalo de temperatura, até bati no microfone aqui, me empolguei, é o contrário que acontece. Porque não é obrigatoriamente o quente que sobe. O que sobe é o menos denso. Tudo bem? Vamos anotar aqui. Mais denso desce, menos denso sobe. Fechou? Todo mundo entendeu isso, galera? Tá. Vamos seguir. Então, só ocorrem fluidos, mais denso desce, menos denso sobe. E por último, cadê? Tá. Aqui você tem transporte de energia e matéria, tá bom? Transporte de energia e matéria. Fechou, galera. Bom, vamos lá. O Sol aquece a Terra, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O Sol, ele está encostando na Terra? Não está. Então quer dizer que o Sol ele não aquece a Terra por condução. O Sol e a Terra eles estão fervendo dentro de uma panela intergaláctica? Eu não sei que alucinógeno você consumiu hoje, mas não. O Sol e a Terra não estão dentro de uma panela enorme intergaláctica. Então, quer dizer que o Sol ele não aquece a Terra nem por condução nem por convecção, tá? O processo de transmissão de calor, nesse caso, é o processo chamado de irradiação. Vamos desenhar aqui bem bonitinho. Olha só como eu sou um rapaz ilustrativo. Botar aqui o Sol, botar aqui a Terra. Olha que legal. Essa minha Terra ficou péssima. Pô, agora ficou bom. E aqui a gente tem a radiação que vem do Sol para a Terra. Essa radiação, meus amores, vocês são obrigados a saber, que falamos ainda há pouco sobre ela, é a radiação infravermelho. Galera, prestem atenção em mim agora. A gente vai ter uma conversa muito séria sobre sintaxe agora, tá? Te prepara, pai. Prepara que eu vou baixar o Walker aqui. Uma mistura de Walker com Hugo, com Jeane. Baixar aqui tudo quanto é professor de português que eu posso falar. Se você olhar todos os livros de física que eu conheço de ensino médio, e se você olhar, inclusive, as questões que cobram irradiação, eles costumam falar assim: a irradiação é o único processo que pode ocorrer no vácuo. E apesar das melhores intenções, isso está errado. Preste muita atenção. Preste muita atenção.
cara me diz que só a irradiação pode ocorrer no vácuo. A ideia dele, que ele quer dizer, não está errado, mas ele escreveu de maneira errada. Imagine a seguinte brincadeira, Rafa. Imagina um quadrinho, na tua prova, um quadrinho do Superman segurando um meteoro. E aí, numa tirinha de humor, o Superman reclama que as mãos dele se queimaram ao tocar no meteoro. Superman está no vácuo, está no espaço com o meteoro. E aí a mão dele queimou com o meteoro, no espaço. Qual o processo de transmissão de calor? Porra, se você aprendeu que só a irradiação ocorre no vácuo, tu fica perdidinho no pagode aí, irmão. Porque o cara tá no vácuo. Ele tá no vácuo, ocupando o vácuo. Mas o processo de transmissão de calor, nesse caso, é condução, porque houve contato da mão do Superman com o meteoro. O problema não está na intenção do cara, do elaborador do livro, do elaborador da questão, mas a maneira como foi escrita. Quando o livro ele está te dizendo que a irradiação é o único processo que ocorre no vácuo, ele quer dizer o seguinte: ele quer dizer que a irradiação é o único processo que pode ocorrer por meio do vácuo. Vocês que escrevem redação têm a obrigação de diferenciar para mim. Ocorre no vácuo e ocorre por meio do vácuo. Sim ou não? Eu prefiro definir da seguinte forma: o processo de transmissão de calor por irradiação não precisa de matéria para ocorrer. Significa que eu posso mandar a energia sem matéria. Se você olhar para a condução e para a convecção, eu preciso de matéria para que esse processo aconteça. Eu preciso que haja contato entre as partículas ou preciso de uma massa fluida para levar e trazer esse calor. O único processo que não precisa de matéria é a irradiação. E eu percebi agora, fui falar de português, que eu escrevi irradiação com R só. Tá vendo só? Isso aqui é para trazer o quê? Humildade para mim. Não entendi a analogia com som aqui, cara. Pelos dois, tu dizes pelo cometa e pelo super-homem? Sim, o som não se espalharia no vácuo. Exatamente. Aí eu pensei numa coisa agora, tá? Que eu realmente estou tirando esse exemplo aqui da cabeça. Alguém podia falar assim, Mardoc, mas se o meteoro esquentou, é porque ele já entrou em atrito com o ar. Então eu não estou no vácuo. Tá, então vamos lá. O super-homem vai segurar o meteoro no meio do espaço. Esse meteoro obrigatoriamente vai estar gelado. Aí o Superman reclama que está gelado e devia ter levado as luvas dele. Hipoteticamente, tá? Tô parindo uma questão agora. Agora, se também se cai uma dessa, irmão, é coisa de eu pegar esse corte aqui e colocar, porra, R$ 1 milhão em propaganda. Ano que vem eu tenho 90 mil alunos. Tá bom. O processo está no vácuo, mas o processo seria a condução. Vocês conseguem entender esse problema de escrita? Agora, meus amores, assim, quando eu falo uma coisa dessa, o aluno ele é meio paranoico. O aluno ele vai ler uma questão bonitinho. A questão está falando sobre processos de transmissão de calor. Uma questão padrão, uma questão linda. E a questão, ela te disse que o único processo de transmissão que pode ocorrer no vácuo é a irradiação. Tu vai eliminar essa alternativa, cara? Eu estou te abrindo os olhos para uma situação de pegadinha, digamos assim. Para uma situação em que o elaborador montou uma questão bonita, uma questão legal. Mas vamos ser sinceros, a maioria das questões é igual moda. Sai de moda uma hora, depois volta. As questões elas são muito semelhantes. Então, em alguns momentos, é normal você saber mais física que o elaborador. E você tem que saber medir esse seu superpoder. Nós estamos conversados em relação à irradiação. Vocês entenderam onde eu queria chegar com toda essa conversa? Nós vamos definir que a irradiação não precisa de matéria para acontecer.
Ih, caralho. Descarregou minha caneta. Puta que pariu. Tá, anota aí pra mim, cara. Não precisa de matéria para acontecer, que também era a única coisa que eu ia escrever. Deixar carregando aqui 20 segundinhos, tá? Não precisa de matéria para acontecer. Não precisa de matéria para acontecer. Então, gente, acabamos de definir condução, convecção e irradiação. Todos vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Agora vamos lá. Acendi minha churrasqueira para assar um churrasco, uma churrasqueira padrão, tá? Qual o processo de transmissão de calor? Condução, convecção ou irradiação? Acendi minha churrasqueira para assar uma carne. Condução, convecção ou irradiação? Resposta: os três. Os três. A carne em contato com a grelha tem processo de transmissão de calor por condução. É esse processo que deixa crostinha na nossa carne, o processo de contato da carne com a grelha. O carvão, quando ele entra em brasa, ele emite muito infravermelho. Então tem processo de irradiação. E o carvão, ele é colocado embaixo da carne por um motivo. Ele vai aquecer o ar e esse ar quente vai subir, acelerando o processo de cozimento. Então, no caso de uma churrasqueira padrão, eu tenho condução, convecção e irradiação. A pergunta é, se eu tivesse que marcar um desses na minha prova, qual eu marcaria? Se eu tivesse que marcar um desses na minha prova, qual eu marcaria? Condução, convecção ou irradiação? Essa pergunta é foda, tá? Porque isso já foi questão de Acho que prova. convecção. A resposta é a resposta mais sacana possível. Depende. Depende do texto base, depende do comando. Porque o comando, ele vai induzir a qual processo de transmissão o elaborador está tratando. Se numa questão, por exemplo, o elaborador ele fala sobre substituir grelhas mais finas por grelhas mais grossas para caramelizar mais a carne. Essa substituição de grelha mais fina para grelha mais grossa fala sobre o processo de condução. Então você vai marcar condução. Se ele falar sobre a posição da grelha, porque a grelha deve ficar acima do carvão e não ao lado do carvão, por exemplo. Que existem churrascos que são feitos dessa forma, com o carvão ao lado da carne, para que a carne cozinhe mais lentamente. Então, se ele fala sobre a grelha está em cima do carvão, muito bem. Aí ele está falando sobre convecção. Ele está destacando a posição que vai tratar sobre o fluxo de ar. Agora, se ele fala sobre, bom, você, quando vai fazer um churrasco, ao acender o carvão, não deve começar o churrasco imediatamente. Você deve esperar até que o carvão atinja o chamado ponto de brasa. Aí ele está falando sobre o carvão se aquecer ao ponto de emitir radiação infravermelha. Então, o processo seria irradiação. Então, o mesmo contexto pode ter três respostas diferentes. Vai depender de como esse texto vai estar escrito. Nos entendemos aqui, amores, sim ou não? Perfeito, galera, perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, meus amores, já vai dando aqui 9 da noite, são 8h59 aqui no meu relógio, tá? Eu vou encerrar por aqui com vocês por um motivo.
Primeiro que a gente está adiantado, então eu posso tirar dúvida desses exercícios na semana que vem. Segundo, porque a maioria dessas questões aqui, elas são teóricas, tá? Então, nossa, ficou muito mal formatado esse material, gente, me desculpa. Tá? Fui eu mesmo que formatei, tá uma merda. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vai ser muito rápido de eu tirar essa dúvida de vocês via WhatsApp, caso vocês queiram, ou na aula que vem. A única questão de conta que a gente tem aqui é a 12, que vai ser de Leite Fourier. Mas também sintam-se à vontade para tirar as dúvidas comigo, ok, meus amores? Tudo suave. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tudo certo? Batido o martelo aqui do meu filho, então, por hoje, meus amores, é só.